curiosidade, eu acho. Acho que não só minha, deve ser curiosidade de todo mundo, até mesmo próximo a você, assim. Como que um ex-militar no- foi parar no RH, recursos humanos, assim que, olha, olhando de fora as pessoas diriam que não tem muito a ver, né? Não, não tem. Eu tô aqui porque tem gente chamando já aqui no Instagram, né? Que eu tô compartilhando lá também. O pessoal falando, tô vendo você na live, então a gente tá jogando nas 11 aqui. Sim. Eu gosto muito de live assim. E isso já traz sobre essa questão do RH. Eu gosto muito de live quando a gente faz assim, é muito solto, a gente tá à vontade. E o profissional de hoje em dia, o profissional moderno, ele tem que estar interligado em todas as áreas, ele tem que estar ligado em tudo, tá? Quando você fica fechado apenas a uma possibilidade, você não consegue enxergar tudo que o mundo consegue te dar. Então, essa minha vinda para o RH, ela não foi por acaso, mas foi uma construção que eu não imaginei. Então, Renato, o LinkedIn tem totalmente essa rede social, na qual eu sou muito grato, da onde vem os meus negócios hoje em dia com a empresa, da onde vem o meu pão e dos meus funcionários, da minha galera. Puxa, então assim, eu tenho muito, sou fã, eu brigo pelo LinkedIn, não vem falar mal do LinkedIn aqui não, entendeu? Cara, eu sou assim, apaixonado porque sou muito grato. E começou em 2017, 16 para 17. Eu gosto muito dessa história. Eu vi um post, né, de um cara famoso na rede. Ele escreveu assim: estou dando um passo maior, eu nunca vou esquecer, cara, já tem 6 anos. Estou dando um passo maior que a minha perna, maior mais ou menos 3, 4 mil quilômetros, não lembro quantos mil quilômetros. Estou indo para o Canadá por conta de uma organização tal que me viu no LinkedIn, taranã, taranã. Eu falei assim, pô, o cara tá indo para o Canadá porque escreveu um texto. Eu gosto de escrever. Ué, peraí. Cara, e daí eu comecei a escrever coisas no LinkedIn que me chamavam a atenção, coisas que eu vivia, coisas que eu via, que alguém me contava, experiências no trabalho. Comecei a falar sobre o mundo do trabalho, mas meio que sem notar. E fui escrevendo, né? 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, começou a ser todo dia, e a coisa foi acontecendo. Um belo dia, eu fiz um currículo para uma pessoa, né? Uma pessoa me pediu, pô, cara, meu currículo tá bagunçado. Eu falei assim, deixa eu mexer. E aí eu montei o currículo para a pessoa. Aí outro me pediu, outro, e um belo dia alguém falou assim, por que você não cobra? Eu falei, imagina, vou cobrar isso, a pessoa vai ficar com raiva que não gostou, vai brigar comigo. Mas a pessoa não, a pessoa vai gostar. E aí eu comecei a cobrar tudo isso sozinho e a coisa foi acontecendo. Bom, resumo da história. A gente cresceu muito, né? Em 3 anos eu já estava com quase 100 mil seguidores, 80 mil seguidores. Eu trabalhava Nossa. numa empresa nessa época, Renato, então eu era funcionário, batia ponto, normal, igual todo mundo. E em algum momento eu já tinha mais seguidores do que todas as empresas do grupo, que era uma holding, né? Todas as empresas do grupo, as empresas, não as pessoas. Putz, isso causa algum ciúme, tem muita gente que vinha apertar a mão, legal, que legal, vi seu texto e tal, e tinha muita gente que virava o nariz, gente que não gostava não, mas faz parte. E, cara, um belo dia, né, eu, por conta de algumas situações, eu acabei saindo da empresa. Quando eu saí da empresa, né, eu falei assim, beleza, agora eu vou tocar o LinkedIn, vou tocar aqui a minha empresa, vou começar a mexer nisso. E aí eu profissionalizei a empresa, tá? Fiz aqui um resumo da história, mas é mais ou menos isso. E a gente vinha, né, levando do jeito que podia. Como eu falava de trabalho, mexia com recursos humanos, mexia com currículo, perfil LinkedIn, entrevista, é claro que a gente vai se especializando nisso, né? Então, fiz muitos cursos, muitos seminários, comecei a dar um monte de palestras sobre o tema. E em 2020, o LinkedIn resolveu, aí, junto com outras pessoas, me dar esse prêmio maravilhoso, único, ímpar, que é o Top Voice, sabe? Que eu considero eu comparo um Oscar, entendeu? Se a gente perguntar, eu sempre dou esse exemplo bobo, se a gente falar assim, quem é o ganhador do Oscar de melhor ator de 1976? Não faço ideia de quem seja, mas esse cara tá gravado lá e ninguém tira isso dele. Sim. Não sei nem se é vivo, se é, sei lá.
o Top Voice LinkedIn é isso. É um Oscar que você ganha, ninguém tira de você, a gente não pode ganhar de novo, só a diferença do Oscar é essa. E é claro que esse prêmio te dá uma visibilidade gigantesca, te traz um alcance impensável e é claro que melhora muitos negócios, né? Obviamente que todo o seu trabalho fica muito potencializado, os seus valores mudam, óbvio. Cara, é maravilhoso. Eu estou muito grato ao LinkedIn. Eu posso ficar falando de LinkedIn aqui até 2030 e não sem cansar. Eu sou muito grato. E a minha chegada ao RH, como eu te falei então, agora, dando um ponto final, não foi por acaso, mas foi construída, mas não foi por acaso, foi construída. Mas eu não esperava, nunca. Lá em 2017, quando eu vi aquele primeiro post, alguém falasse assim, ó, você vai ser uma das vozes do LinkedIn, um dos influenciadores, quase 200 mil seguidores, Top Voice. Imagina, eu ia rolar de rir no chão, você tá louco. Eu trabalho, acordo cedo, bato meu ponto aqui, que Top Voice. Cara, a gente tem que dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, as coisas acontecem. Que legal, legal assim, a quantidade de pessoas que podem assistir aí futuramente a gente assistindo hoje, que às vezes não acreditam no potencial delas mesmas, né? O seu exemplo, assim, quase, sem querer, até é injusto dizer, né? Porque tem muito trabalho, com certeza claro. Você teve muito trabalho, mas assim, não era uma coisa que você esperava, bastou você acreditar um pouquinho, né? Perfeito, exatamente isso, cara. Assim, é único, sabe? Eu falo uma coisa que é meio clichê, muita gente vira a cara, fala, tá bom, mas eu continuo falando, continuo batendo nessa tecla, tá? Não é para me diminuir, ao contrário, é para fazer as pessoas entenderem. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Não é porque eu sou menos, não é isso. É porque eu nunca imaginei. E eu construí isso sem saber que estava construindo. Quando veio, nossa, eu lembro como se fosse hoje, quando eu recebi uma mensagem de um rapaz, Tobias, ele nem está mais no LinkedIn, ele era funcionário do LinkedIn. Você está pré-selecionado e tal. Cara, parece que o chão saiu. Eu fiquei assim, ó. Eu estava trabalhando, não sabia o que fazer. Então, assim, mas o que eu fiz para conseguir isso? Sabe? Enfim, é uma construção. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu acho que só não consegue quem entra falando assim, eu vou ser Top Voice. Porque a métrica é muito difícil. Quando você entra para construir um trabalho legal para entregar para as pessoas, aí dá certo. Legal, se você entrar com uma meta específica, esquecer do mundo para fazer aquilo ali, não sei se funciona muito bem, pelo menos não nesse tipo de coisa. Mas entrega coisas legais para as pessoas. Por exemplo, você está fazendo aqui um conteúdo maravilhoso que você entrega gratuitamente, muito conhecimento para um monte de gente, não só do Brasil, de outros países. Cara, isso é uma construção linda, maravilhosa, entendeu? As coisas acontecem para quem trabalha, é isso aí. Legal, que legal essa mensagem, assim, eu tava, acho que até em off eu tava agradecendo aqui a presença pro Eduardo também aqui com a gente. Eu acho isso incrível, assim, de profissionais que, digamos, já têm o seu sucesso, já tem ali suas metas, não que não tenham mais metas, né, Eduardo? Sempre tem tem muitas metas aí. Sim, tem. Mas eu acho incrível quando profissionais, assim, que já alcançaram alguns lugares, aceitam contribuir com outros lugares, sabe? Hoje em dia é tão difícil você ver pessoas que contribuem, sabe? Todo mundo quer tanto o próprio. É claro que a gente quer o nosso resultado individual, a gente quer o nosso ganho, sem dúvida. Mas que bom que a gente pode conversar com pessoas que aceitam contribuir, como o Eduardo. Pois é, cara, assim, eu fico grato, tá? Quando recebo esse tipo de convite, tá? Eu sempre trago, sempre aceito, eu gosto muito de falar, porque eu sempre penso, se eu conseguir impactar e motivar uma pessoa que estiver ouvindo a gente para poder fazer um movimento, cara, já vale a pena. Esse rapaz que escreveu esse texto que eu li, né? Nossa, eu era muito fã dele. Depois que eu comecei a crescer na rede, fui conhecendo, eu fiquei fã pra caramba dele, assim. Um belo dia eu conheci ele, cara. Imagina, o cara que fez eu dar aquele primeiro passo, conheci ele, entendeu? Olha legal. Que incrível, o cara tava ali na minha frente. Não foi legal, Renato. Ele meio que me largou de lado assim, a gente discutiu, acabou que hoje em dia a gente é bloqueado. Essa história.
A gente é bloqueado um pro outro. Olha só. Mas eu sempre conto a história, não cito o nome, né? Mas eu sempre conto a história. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então eu também sou grato, cara. Uma hora a gente conversa e a gente ajusta as coisas, que já passou tempo. Besteira. Mas é uma história engraçada, né? É aquela história de não conheça seus ídolos, então. Eu acho que a gente tem que lançar uma campanha aqui para voltar a falar. Deixa quieto essa confusão. Maravilhoso, cara.